Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 188 e a Gênesis capítulo 1 é caráter da revelação espírita. E ainda é a questão de número 54, né? Que nós vamos voltar no começo dela novamente, da 54, para dar sequência, né? Porque nós comentamos só 3 linhas da questão 54, né? E olha só, nenhuma ciência, nós já falamos a respeito disso, então nós estamos voltando só para poder dar sequência. Nenhuma ciência existe, né, que haja saído prontinha do cérebro de um homem, né? Então nós sabemos que todas as ciências, elas não saíram prontinhas do cérebro daquele pesquisador, né, que nós podemos considerá-lo assim como cientista. Então nenhuma ciência saiu prontinha da cabeça da mente de um cientista. Nós já tecemos comentários a respeito do espiritismo, né? E então vamos à sequência. Todas, sem exceção de nenhuma, são frutos de observações sucessivas. Inclusive, nós sabemos que a ciência espírita também é fruto de muitas pesquisas sucessivas, muitas observações, muitas análises. Eu creio que cientista, vamos usar esse termo. Eu creio que cientista nenhum no mundo estudou tanto quanto Hippolyte Léon Denis Rivail. Isso não é puxando a sardinha, olha só, gente, mas hora dessa eu já tô com sono. Parece que eu nasci para dormir, né? Porque aqui no mundo é assim, né? Tem umas pessoas, eu principalmente, eu de vez em quando eu começo a ler e de repente eu me perco tudo que eu tô fazendo, que eu tô lendo, e hora que eu percebo, já passou 2 horas e eu ali em cima do livro, né, babando. Você acredita isso? Então o que eu fiz? Eu comprei um baldinho, então eu coloco o baldinho aqui embaixo do queixo e eu vou lendo. Porque aí se eu desmaio com a cabeça dentro do baldinho. E vó de vez em quando ela vem me visitar, né? Assim, quando eu tô dormindo. Aí depois no outro dia ela fala pra mim assim, credo meu filho, mas você tava roncando. E não só roncando, você estava babando. Ah, vó, não amola não, vó. Que coisa. A mensagem estava sendo passada. Então, vó, a senhora veio de tênis ou só veio de chinelo? Por quê? Porque se a senhora veio de chinelo, eu vou dar ali uma chinelada. É assim, você entendeu? Então, tá igual eu. Nossa, começa aqui, já começa a pender de sono, nunca vi isso. Então, nós sabemos que o espiritismo
Kardec, sucessivamente, ele estudou demais a doutrina, né? Então, de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes. Então, olha só para você ver. Tudo, se nós formos analisar, tudo hoje, 2023, encontra-se sob o apoio do precedente. Tudo se apoia no precedente. Luiz, mas o que é o precedente? É o passado, né? Outras existências, os feitos, né? Os pró, os contra, tudo se apoia. Então, por exemplo, só dando um exemplo, eu gosto dessas coisas de dar exemplo. Hoje em dia, nós entramos no nosso automóvel, damos partida e nós já saímos a 100 por hora. E 100 por hora, né, com todo respeito, até certo momento, porque tem certo momento que a pessoa chega a 180, tem carro que chega a 300. Eu não sei se você sabe, mas tem alguns protótipos no mundo que eles já alcançaram carro lá no deserto, não sei que deserto é esse. Lá existe carros preparados, né, para apostas mesmo assim de velocidade. Eles já ultrapassaram a barreira do som, 1.200 e tantos quilômetros por hora. Então, mas o que eu quero dizer, o que é mais interessante, tudo hoje se apoia no precedente, nas coisas passadas. Hoje nós entramos no nosso automóvel e nós já 100 por hora. Eu não sei se você sabe, mas quando inventaram o tal do carro, né, que é uma bênção, teve um sujeito lá, não me lembro, porque a finalidade não é essa aqui, mas a gente está agregando para mostrar o precedente. Como precedente, ele é responsável praticamente por tudo que acontece na atualidade. Luiz, mas isso não é espiritismo, é? Mas é lógico que é, ué. Espiritismo é tudo. As pessoas aqui não conseguem raciocinar dessa forma. Então teve um caboclo lá que ele bateu o recorde de velocidade e demorou 12 anos para outro vir e quebrar o recorde dele. A quanto por hora? 55 km por hora. Nossa Senhora, mas olha para você ver. O primeiro carro, 55 km por hora, bateu o recorde numa aposta de corrida. Demorou 12 anos para alguém vir superar ele. Quanto? 60. Não, minto. 57 km por hora. Então ele 55, depois de 12 anos, outro veio e bateu o recorde, né? 57 km por hora. Hoje a gente entra no carro, só de acelerar, sai voando. Eu mesmo, eu tenho um pé tão pesado, sabe? A mensagem está sendo passada. Gente do céu!
Tem hora que eu penso que o meu carro não é carro, é avião. Porque do jeito que eu acelero, eu penso que ele vai voar. E carro não foi feito para voar. Carro foi feito para, né, andar no asfalto. Mas é o pé, né? Pezinho pesado, fazer o quê, né? Então, olha só para você ver o avanço precedente. As vacinas hoje em dia. Você é daquela época também, não vai me dizer que não é. Que naquela época a seringa era de vidro. E era uma seringa só que tinha. A agulha era da grossura do dente de um garfo. Então aplicava-se em mim, lavavam ali, né, com sabãozinho, o remédio aplicava em outro, reaproveitando a seringa. E um tal de um revólver, né, que eles aplicavam a injeção nas escolas, nas crianças, eu tomei aquela vacina. Então fazia tchuc, 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 tchuc nas crianças. Então não tinha esterilização. Hoje em dia, você sabe, né? Então, o fogão a gás, a geladeira, né? A máquina de lavar roupa. Hoje, tudo teve um precedente. O computador hoje que nós carregamos no bolso, o primeiro computador pesava 12 mil quilos. Hoje nós carregamos ele no bolso. Então, né, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, que aí no caso todas as ciências, elas se apoiaram, ou, né, se apoiavam, se apoiaram mesmo, né, mesmo, nas precedentes, como em um ponto conhecido. Então, elas se apoiavam nas precedentes em um ponto conhecido. Quando naquele ponto conhecido, limitado até ali, porque aqueles que chegaram até ali não tiveram capacidade de avançar por falta de cultura, por falta de intelecto, por falta de instrumentos, e também nós temos que entender, por não ser a hora daquilo ser desenvolvido. Porque nós sabemos que tudo obedece aos desígnios de Deus. Veja bem, muitas pessoas às vezes dizem assim, porque diz não, questionam, né? Por que Jesus veio há 2000 anos atrás e não agora, no ano de 2000? Ora, tudo encontra-se de acordo com os desígnios de Deus. Por que o Espiritismo, 18 de abril de 1857, e não 2015? Por que todas as ciências, né, nos séculos passados, e não tudo no século 21? Tudo obedece os desígnios às leis de Deus, né? Então, como em um ponto conhecido, todas as ciências atuais, elas buscaram num ponto conhecido no precedente. Fácil, não é?
todas as ciências buscaram num ponto precedente. Aquele ponto precedente, o qual até ali foram aqueles que na época foram tidos como cientistas, como professores, como profetas e tudo em diante. Então, para chegar ao desconhecido. Então, olha só para você, para eles chegarem ao desconhecido. Então, eles foram a um ponto, né, precedente. Olha só. Como em um ponto conhecido, para chegar ao desconhecido. Então, como em um ponto conhecido. Só que esse ponto conhecido, ele permaneceu alguns séculos no processo letárgico, né? Na obscuridade, permaneceu ali no obscuro. Porque aqueles que estudaram, por vários motivos, não tendo condições mais intelecto e nem sendo o momento da providência divina, eles tiveram que arquivar e depois, é óbvio, os posteriores, né? Eles foram naquele ponto conhecido, mas que limitado, e destrincharam ele através das pesquisas, através dos exames, através das observações, até em determinada conclusão do fato, para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam. Então foram assim, foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo, né? Por quê? Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Porque nós sabemos que tudo que nós conhecemos hoje em matéria de espiritismo, assim, o que eu quero dizer assim, em matéria de comunicabilidade com o mundo espiritual, né? Manifestações de espíritos, escrita direta, pictografia, por exemplo, nós temos que entender que sempre existiu os pais e santos e os buenas dichas. Só que de uma forma assim, na condição de pitonisa, na condição assim de oráculos e por aí em diante. Então, a comunicabilidade com o mundo espiritual, para Hipólito Leon Denis Rivail, ou melhor, para o espiritismo moderno, vamos usar esse termo com todo respeito, isso não é novidade, porque sempre houve comunicações, só que não nas condições disciplinadas como depois de codificada por Hipólito Leon Denis Rivail. Então, daí o ser gradativo, né? Daí o ser gradativo, o ensino que ministram. O ensino que ministram. Eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam
suficientemente elaborados e amadurecidas bastante a opinião para os assimilar. É lógico, né? Os bons espíritos agem dessa forma. Então, para que é que eles vão tocar em determinado assunto se não é o momento e se as pessoas também não possuem compreensão, não possuem compreendimento, não tem lá eles compreendimento, eles não compreendem, não tem compreensão do assunto, da matéria. Então, seria a mesma coisa, com todo perdão a colocação, dar pérolas aos porcos. O porco vai comer, o suíno vai comer a pérola achando que está comendo milho, né? É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Então, olha só para você ver. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares, né, têm querido tratar de questões prematuras com os espíritos, questões prematuras, questões assim, sem fundamento nenhum, né? Sem fundamento nenhum, que não condiz com as leis de Deus, né? Que foge do conhecimento das pessoas. Então, por exemplo, apenas isso, um exemplo. Um grupo reunido, um grupo de pessoas reunidas, pessoas assim, simples, sinceras, né? Pessoas simples, sinceras, de excelente caráter, de excelente moral. Estou usando esses termos só para você ver onde que a gente quer chegar. Excelente caráter, excelente moral, né? Mas que não possuem elas conhecimento nenhum de astronomia, conhecimento nenhum de arqueologia, conhecimento nenhum de química, conhecimento nenhum de astrologia. Essas pessoas não possuem. Então elas são pessoas assim nobres, humildes, pessoas de excelente caráter, de excelente moral. Você entendeu? São pessoas boníssimas. Senhorinhas, senhorinhos, né? Rapazes, moças. Mas eles não possuem conhecimento dessas matérias. Então não adianta eles querer formular perguntas a respeito dessas matérias aos espíritos ali presentes, que os espíritos, eles não vão fornecer respostas. Por que não vão fornecer respostas?
Porque as pessoas ali, o nível de compreensão é muito insignificante perante essa matéria. Você consegue entender? Então, se não estiver ali pessoas compenetradas nestas matérias, os espíritos, os bons espíritos, não respondem determinadas questões, porque seria uma perda de tempo. É por aí o assunto. Então você observa que nós procuramos aqui simplificar o que está escrito aqui, ó, né? Nós vamos para o próximo vídeo. O tempo, ele é inimigo meu mesmo, ele não quer que eu... né? Vamos para o próximo vídeo.